Estamos de volta, hoje com o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que está falando sobre o projeto de lei 613 de 2018, que trata sobre a licença paternidade. Vereador, nós estamos falando sobre a questão do homem e da mulher dentro de casa. A gente vem de uma sociedade ainda machista, ainda tem um pouquinho de amargo dessa questão do machismo, né? Você acha que essa licença, esse convívio de pai e mãe das crianças com deficiência vai estimular os homens a participar um pouquinho mais dos afazeres de casa, ou seja, ele deixa um pouquinho esse machismo do lado e passa a ser mais ser humano? Ah, com certeza, Roberto. Nós vivemos essa sociedade machista, preconceituosa, homofóbica, né? Esse é o Brasil que nós vivemos, né? Então, a gente precisa quebrar, né? Quebrar esses paradigmas e a licença, colocando o pai, né, em contato com a criança, ajudando a mãe também nesses momentos difíceis. A gente sabe, quem tem filho sabe que é um momento difícil, já é, né, de cuidar. Às vezes é uma surpresa, o nascimento da criança é algo, assim, né, é uma felicidade, mas também dá bastante trabalho, né, de correr atrás. Quando tem a criança com deficiência, essa dificuldade é ainda maior. Então, com certeza, Roberto, com certeza o pai, junto com a mãe e com a criança, ele dará um suporte muito grande e vai quebrando esses paradigmas do machismo que a gente tem aqui, né, de interagir. A relação familiar hoje no Brasil, ela está mudando, né? Então, isso também vai ajudar muito. Eu nasci lá no meio do mato, né, no interior de São Paulo, e a ideia da minha criação era a seguinte: o pai nunca vai trocar uma fralda de criança, o pai não lava a louça, o pai não faz isso, o pai tem que trabalhar e trazer dinheiro para casa. Hoje eu vejo meus amigos fazem tudo isso, dá mamadeira, troca fralda, cuida, leva para a escola, mas ainda existe uma grande parte da população que pensa que não deve fazer, né? Não, tem que fazer. Eu tenho 2 filhas, quando eles eram pequenos, fazia tudo isso. Fiz tudo isso que você falou, Roberto, fez todo esse percurso. Então eu sei o que é ter filhos, né? Então a licença paternidade, a extensão da licença paternidade, ela é muito bem-vinda. Só fazer uma observação antes de entrar para a próxima pergunta. Nós estávamos falando da questão do pai em casa, ele ajuda tanto física como psicologicamente a mãe. Só colocar um adendo a mais. Geralmente as famílias que recebem uma pessoa com deficiência, um filho com deficiência, ela tem um período de adaptação muito forte, porque ela entra numa crise psicológica muito forte. Ou seja, nenhum pai, nenhuma mãe quer receber um filho com deficiência. Depois ele percebe que é uma graça, depois ele percebe que é bem-vindo, depois ele percebe que melhora a família, que agrega, faz uma convergência familiar. Mas no início ele sofre muito. E essa junção dos dois, um dando o ombro para o outro, ajuda muito, né? Sobretudo, né, Roberto, sobretudo para o servidor público municipal, quando o servidor ele, assim, não tem assistência médica nenhuma. Nós temos um hospital do servidor público municipal totalmente precarizado, as consultas são marcadas há 3 meses, para 3, 4, 5, 6 meses. Então, se o pai não tivesse acompanhamento, se não tivesse a licença estendida, fica muito difícil esse acompanhamento. Então, é vital essa extensão da licença paternidade. Bom, aí a criança cresceu, foi para a escola. Vamos voltar para a escola agora. Certo? Nós já falamos da escola. Vamos voltar para a escola. Hoje, no município de São Paulo, você acha que nós temos um número suficiente de professores com conhecimento para atender as crianças laudadas, ou seja, as crianças que já comprovadamente têm algum tipo de deficiência? Não, Roberto, está muito longe disso, né? Nós temos em São Paulo aproximadamente 17 mil crianças laudadas, né, com deficiência, e um quadro de servidores, professores e quadro de apoio, estagiários, em torno de 2.200 mais ou menos. Está muito aquém do número necessário para, de fato, cumprir uma política, né, de inclusão. Então, não basta colocar a criança matriculada numa sala de aula e não tem uma pessoa, né, um estagiário ou um... Deixar lá como um vaso. Isso não é uma inclusão, isso não pode ser tratado como inclusão. Então, a gente está muito aquém disso. Inclusive, a gente tem alguns projetos, Roberto, que tratam desse problema, né, e reduzindo, tem um projeto que reduz o número de alunos por sala de aula com crianças com deficiência, para que o professor, o estagiário, ele consiga dar atenção e dar uma qualidade de ensino à criança com inclusão. E a inclusão também em relação às outras crianças também. Então, ela não pode ser apartada do convívio social com as outras crianças. Então, tem esse projeto. Quer dizer, o professor tem que ser um mediador também, né? Tem que ser um mediador e tem que ter um professor com formação, né?
Tem formação específica, estagiário com formação específica para tratar com pessoas com deficiência. E nós temos também um projeto que reduz o número da jornada de trabalho para servidores com filho com deficiência, né? Então, são projetos que vão nessa linha de melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Então, como fato inédito, nós, através desse conselho de inclusão que nós temos aqui, debatendo sobre políticas públicas voltadas para as crianças com deficiência, nós fizemos uma parceria aqui com a Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal, que ministrará cursos de formação específicos para essa área. Sim, mas cursos que os educandos, que os educadores, os ativistas discutiram nesse Conselho de Inclusão e eles estão sugerindo para a Escola do Parlamento e eles vão fazer um curso de formação, legislação, toda uma questão voltada para as crianças com deficiência. Então, é algo inédito aqui na cidade de São Paulo que vai melhorar muito a relação com as pessoas, as crianças com deficiência. Quer dizer, comprovadamente não há um número suficiente de professores capacitados para atender esses 17 mil crianças com deficiência no ensino. Não há número suficiente e não há formação da Secretaria Municipal de Educação para que esses professores, os estagiários, os AVS, eles possam estar na sala, né, e preparados para atendimento às crianças com deficiência. Então, a gente está muito longe. Nós temos escolas, visitei escolas, Roberto, por incrível que pareça, aqui na cidade de São Paulo, que a criança cadeirante, ela tem um elevador de carga, e o elevador está quebrado, de carga, hein? Está quebrado, a criança não consegue subir para o segundo, terceiro andar para ter aula de informática, aula na biblioteca. Então, eles pegam um notebook e colocam a criança lá no térreo, sozinha, com o notebook ou com um livro. Então, isso não é inclusão, isso é exclusão. Não, isso não pode ser tratado e ter uma propaganda e dizer que a Prefeitura de São Paulo trata com a inclusão como assim, atendida aqui no município de São Paulo. Isso é totalmente incoerente. Precisa ser melhorado. Precisa muito. E você falou que a Câmara Municipal está fazendo um projeto inédito de treinamento de pessoas e tal, mas vamos estender um pouco mais o papel da Câmara Municipal em relação ao ensino municipal. A Câmara Municipal pode exigir, por exemplo, a rampa ao elevador, pode exigir um treinamento no mínimo de professores por ano, falar, olha, eu quero 3 mil formados por ano, eu quero rampa em 10 escolas por ano, eu quero elevador. Qual o papel da Câmara nesse sentido? Ela pode exigir, ela pode somente indicar? O que a Câmara faz? A Câmara a Câmara Municipal é o parlamento, que aí os vereadores são os fiscais, né, das políticas públicas aplicadas aqui no município de São Paulo. Então, o que a gente pode fazer é como nós colocamos, né, esse projeto estendendo a licença paternidade, o projeto colocando o número de alunos máximo na classe onde tem aluno com deficiência. Isso a gente pode fazer, são leis que a gente aprova aqui na Câmara Municipal. Mas, para além disso, a gente tem que fazer a cobrança na Secretaria Municipal da Educação, com o prefeito, cobrar das autoridades que executem mesmo as leis já existentes na Constituição Federal, né? Está aí que nós falamos, né? E todas as demais normas já existentes aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, nessas normas e as leis feitas aqui no município de São Paulo pela Câmara Municipal, elas, para serem efetivas, a gente tem que cobrar, Roberto, a gente tem que ir questionar. E quando o município não atende isso, a gente vai para o Ministério Público, a gente vai para a Defensoria Pública, porque a inclusão é um direito, não é um favor que a administração faz, que a prefeitura faz, é um direito das pessoas com deficiência. Isso precisa ficar bem claro. E fica muito claro, e aí eu estendo um pouquinho mais, porque nós temos aqui no município de São Paulo a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Existe a secretaria, mas não existe recurso. No orçamento, o prefeito Bruno Covas ele não destina recurso para a Secretaria de Pessoas com Deficiência. E a gente sabe, qualquer política pública sem recursos públicos, não existe a política pública. Então, é como se não existisse. Tem a boa vontade, o secretário valoroso, o pessoal, as pessoas da secretaria trabalhadoras, mas não há recursos para a aplicação na educação inclusiva. Isso é como se não tivesse nada. Para comparação do que a gente chama de países desenvolvidos, nós estamos já ultrapassando eles nessa questão da licença paternidade, né? Roberto, acho que não ultrapassando, mas nós pegamos modelos existem alguns países, principalmente os países do norte da Europa, que já estendem, né, essa licença paternidade, independentemente se tem filho com deficiência ou não.
eles estendem aí para alguns países com 15, alguns países para 30 dias e alguns outros países para até 3 meses também. Então, como um todo, o mundo tá discutindo, os especialistas discutem, os educadores, psicólogos, eles discutem essa questão da licença, da importância do acompanhamento do pai nessa primeira infância. Então, eles estão fazendo isso nos países e muitas empresas pelo mundo, muitas empresas, a gente tem vários casos, né, que não cabe aqui citar os nomes das empresas, mas que concedem já licença paternidade até de 1 ano, Roberto. Veja bem, 1 ano. Então, isso é muito interessante. Nós também temos aqui, nós falamos muito aqui da licença paternidade, mas nós temos um projeto aqui, já protocolado na Câmara Municipal, que estende a licença maternidade, que hoje é de 6 meses, a gente estende para 12 meses nos casos com filhos biológicos ou adotivos com deficiência. Então, está tramitando aqui na Câmara Municipal e a gente espera, né, que em breve nós tenhamos essa boa notícia aqui também para compartilhar com os nossos telespectadores, cidadãos e cidadãs. Nossos amigos. Nossos amigos. Vou ajudar nisso. Vereador, na Câmara Federal nós temos mais de 30 projetos, na verdade 36 projetos, falando sobre ampliação de licença paternidade. O senhor vereador da maior cidade do Brasil, né, poderia nos explicar por que tantos projetos sobre o mesmo tema? Roberto, são projetos de legislaturas diferentes, então quando entra um deputado federal, ele começa a trabalhar em uma área, ele vai apresenta o seu projeto, o outro apresenta. Então, são legislaturas diferentes que esses projetos se acumularam lá na Câmara Federal. Agora, eu tenho absoluta certeza que após aqui a sanção desse projeto, né, porque ainda não foi sancionado, após a sanção pelo prefeito aqui desse projeto, ele vai servir de exemplo para todo o Brasil. Não acontece de o deputado chega lá e ele coloca um projeto e ele não viu que já tem, ele não sabe o que está tramitando, ele coloca um projeto novo e entra só porque teve uma palavrinha diferente? Assim, a luta pela política pública, assim, e efetivação da política, ela é válida, né, Roberto? Agora, tem que ter esse cuidado, né? Não adianta nada eu apresentar... Fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, aí entendeu? Mas toda ajuda na luta pela aprovação de projetos nessa área, todas as áreas de política pública para as pessoas com deficiência, elas são válidas, né? A gente tem que aplaudir, porque a gente sabe que é uma área assim, invisibilizada aqui no município de São Paulo e em todo o Brasil, não é? Nós falamos aqui das escolas, da rede municipal, nós falamos do hospital, do servidor público, mas a gente fala também da acessibilidade na cidade como um todo, né? Nós vivemos um caos, né, da acessibilidade. Nós temos algumas avenidas aqui, nós temos a Avenida Paulista, a Berrini, a Faria Lima, talvez, que tem acessibilidade, são maravilhosas. Mas vai lá no Jardim Ângela. Pronto, né? Pronto. E a gente não pode ser tão ingênuo de acreditar que a cidade, eu ouvi o prefeito dizendo que a cidade terá todas as calçadas do padrão da Avenida Paulista. Isso é surreal. Vereador, quais são os próximos passos para que essa emenda se concretize? Estamos esperando só a sanção do prefeito Bruno Covas para que ela já comece a ter validade. Convencimento na Câmara? Não, a Câmara já aprovou. Já aprovou por unanimidade. Então, o maior passo já foi dado. O maior passo foi dado. Só falta o prefeito Bruno Covas sancionar e já vai ter validade aqui no ordenamento jurídico para os servidores públicos municipais. Tranquilo. E o próximo passo é a gente fazer a maior divulgação. E a Câmara Municipal, Roberto, ela tem um papel fundamental. Ela fazer essa divulgação que muitas empresas pegarão esse exemplo da Câmara Municipal aqui para os servidores públicos e aplicarão também para os seus trabalhadores do regime do CLT. Vereador Celso, nós estamos terminando e eu queria deixar espaço para você, se você quiser colocar os seus contatos. Então, Roberto, nós temos nossas redes sociais, né? Celso Janazzi, temos no Facebook, Instagram, temos no Twitter e temos nosso site, que é celsojanazzi.com.br. Lá as pessoas poderão acompanhar as iniciativas, os projetos de lei, a tramitação de todos eles, né? E vários assuntos, políticas públicas, as pessoas poderem compartilhar com a gente, dando ideias, sugestões e críticas também. Estaremos lá esperando por todos vocês. Vereador, muito obrigado pelo seu trabalho e por ter vindo aqui compartilhar com a gente essa excelente ideia, esse excelente trabalho que está sendo realizado na Câmara. E eu que agradeço, Roberto, e volto a parabenizar vocês por essa iniciativa. Assim, olha, é muito gratificante estar aqui e ter pessoas como você
trabalhando para que esses problemas, né, essa política pública da pessoa com deficiência seja de fato efetivada aqui no município de São Paulo. E isso de fato aconteça. Obrigado. Obrigado, Roberto. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.